E aí galera, aqui é o Rolando, esse aqui é o Fala. Henrique. Vocês têm feito bastante pergunta nos nossos vídeos e chegamos à conclusão que nada melhor do que responder, do que debater algumas coisas que foram levantadas, né? Se vocês gostam do nosso canal, já deu seu joinha, já compartilha, manda pro professor, manda pra todo mundo. Apoia a gente no nosso crowdfunding, tá aqui o link. O importante é que vocês contribuem da forma que vocês quiserem, nem que seja só com a sua maravilhosa audiência. Bom, vamos às perguntas. O primeiro debate que eu achei brisa é do Lucas Magalhães Menezes, no nosso vídeo sobre a independência. Engraçado como, de repente, vários veículos de comunicação resolveram focar neste momento histórico. Novela da Globo, série da Band. Seria uma crise existencial ou uma tentativa de compreender o presente através de uma análise do passado? O que você acha, velho? Eu acho que é uma questão descendo novamente um nacionalismo devido o país está um pouco nos extremos e a gente tem essa coisa de procurar histórias e coisas que aconteceram no Brasil. E isso acho que está trazendo esse movimento, né, de querer falar de tudo que está acontecendo, de como que foi construído o Brasil, né, essa busca por saber como era, né? Pode ser, eu não sei, eu sinto que o Brasil ele tá agora falando um pouco da independência, mais de um meio de comunicação, mas isso é uma coisa que historicamente a gente tem. Tá acontecendo agora, sabe? Devido ao momento político, devido ao que tá acontecendo, porque não tinha muito isso antes. Tipo, 10 anos atrás, os moleques não estavam querendo saber do que acontecia no Brasil, entendeu? Ultimamente tá crescendo bastante esses... eu acho que a gente tá fazendo uma releitura da nossa história, né? A gente chama a democracia muito jovem, né? Como democracia muito jovem. Uns 30 anos, no máximo. Menos. Né? O que mais me estranha nesse negócio é que esse momento especificamente da independência do Brasil, até esse ponto, a nossa história e a história de Portugal, ó, são a mesma. Sim. São uma grande mistura. Tipo, esse momento que é o momento que agora a nossa história se dividiu, agora a história do Brasil, este outro país da América, com esses ideais, né? Bom, eu acho que talvez seja uma crise existencial, talvez seja uma tentada de tomar perspectiva sobre as coisas, mas de um jeito ou de outro é bom, sempre bom conhecer a própria história. Bom, a próxima pergunta também é no vídeo da independência, é do Lucas É Nóis na Lapa. O Lucas comentou de 3 linhas de emoji e depois eu ia perguntar. Cara, nunca vi tanto smile na minha vida. E o outro cara aqui embaixo respondeu pro Lucas, o Eu Não Sou a Lenda, ele respondeu: Lucas É Nóis na Lapa, pra que tanto emoji? Grande contribuição do Eu Não Sou a Lenda, mas vamos voltar pra pergunta. A pergunta do Lucas me disseram que o Brasil conseguiu a independência comprando da Inglaterra. Gostaria de saber se isso é verdade. Meu pai falou sempre que foi isso, tá ligado? A Inglaterra deu dinheiro, por isso que o Brasil foi independente, por isso que não teve guerra no Brasil. Hoje você cresce, você estuda, você fala, não foi bem assim. Mais ou menos. As pessoas tendem a simplificar a história, né? A verdade é que a independência do Brasil, ela foi muito a contragosto para o povo português, mas foi muito adequado, muito alegre para a própria coroa, né? A coroa gostou, a seu modo... E teve uma certa guerra, né? Teve guerra. Teve assim, proibição de navios portugueses no porto, teve um monte de coisa, sabe? Mas vamos falar real, na real mesmo que rolou foi o seguinte. Só não teve uma grande guerra que nem todos os países ao redor. Exato. Do Sul, entendeu? O que rolou foi o seguinte, por que a coroa veio pro Brasil? Não sei se vocês lembram. A coroa veio pro Brasil por causa de Napoleão. Napoleão foi atacar Portugal, os caras arregaram e fugiram pro Brasil. Que tava acontecendo nas guerras napoleônicas contra grandes impérios europeus. Foram contra a Inglaterra. Basicamente era a França e a Inglaterra na linha de frente. Tinha muito mais comércio com a Inglaterra. Então eles acharam melhor fugir do que romper os negócios com a Inglaterra, que dava muito dinheiro para Portugal. Portugal estava com uma puta de uma dívida, na verdade. Estava devendo dinheiro para a Inglaterra, por causa desses acordos comerciais diversos. Qual foi a condição que Portugal criou para que o Brasil pudesse ser reconhecido? Veja, já era independente, mas que para que o Brasil obtivesse reconhecimento internacional da sua independência foi: você vai pegar dinheiro emprestado da Inglaterra, esse dinheiro você vai pagar para nós e nós vamos pagar esse dinheiro para a Inglaterra. O que aconteceu basicamente é o seguinte: o dinheiro que o Brasil pegou emprestado da Inglaterra foi utilizado por Portugal para pagar a própria dívida. Então, a rigor, a única coisa que mudou é que, em vez de ser Portugal devendo para a Inglaterra, agora era o Brasil. Então o Brasil comprou a dívida de Portugal em troca do reconhecimento internacional. Portanto, dá para afirmar que foi comprada a nossa independência? Não.
mas dá para afirmar que por não termos exército, não termos muito como fazer nada diferente disso, a gente comprou o reconhecimento internacional do nosso independente. Próxima pergunta é do Diogo Coelho. Não sei onde esse povo tira que a escola doutrina as pessoas a serem de esquerda. 70% dos meus colegas eram de direita, alguns eram Bolsonaro. Isso só confirma que as escolas estão uma bosta. Eu nunca estudei sobre Fidel, Marx, Lenin e outros. Sempre estudei sobre brancos e ricos na história. Falta a história dos negros, dos índios e falta representatividade. Existe hoje em dia, eu percebo na mídia, assim, até no jantar das pessoas, famílias, assim, que existe um discurso de que toda escola só tem professor de esquerda querendo doutrinar a molecada. E não é bem esse o caso. Tem todos os tipos, tipo, não existe uma massa homogênea e todos os professores dividem da mesma ideologia e querem derrubar o grande capital. Não, tipo, a real é que cada professor tem seu recorte. Eu tive história com um cara que era seminarista. Pode ser que tenha. Tipo, pode ser que tenha algum professor que ideologicamente católico queira fazer isso. Cara, você tem 50 minutos de aula, não tem como você conseguir doutrinar alguém facilmente, ainda mais nesse monte de escola precária que a gente tem no Brasil, entendeu? É impossível você ser completamente imparcial. Você vai contar alguma coisa, você tem um tempo ali que você quer passar as informações que você tem que passar, mas a forma que você passa, a sua ideologia sempre vai junto. Mesmo imparcial, mesmo assim, tipo, não tá realmente doutrinando a pessoa. É que não dá pra ser, é impossível ser completamente imparcial. Existe também um estudo que mostra que realmente tem uma doutrinação, ou que mais alunos estão virando de esquerda por causa de estar na escola. Na verdade não, o Brasil é um país predominantemente de conservador. Porque se tivesse acontecendo isso, tá dando errado no momento, né? Mas assim, eu não sei, eu acho que tem professores de esquerda, tem professores de direita, tem alunos de esquerda, tem alunos de direita. O importante é ter o debate. O debate ele é muito mais importante do que as opiniões em si. O que mais importa é o debate, o mais importante é ver as pessoas dividindo as ideias delas de forma civilizada e democrática e trazer o debate para a sala de aula, porque o local de aprendizado é também um local de conversa. Amado mestre, quão pungida minha alma fica. Agora, mano, representatividade, sim, estuda a história de um ponto de vista eurocêntrico. Mesmo o marxismo é um alemão. Se falta, eu acho que representatividade com relação à história, nosso estudo histórico, falta, eu acho que falta. Nós não sabemos nada sobre a história da África, que é um dos maiores continentes, que tem, é bem maior que a Europa, a gente não sabe nada do que aconteceu lá, de verdade. Mesmo o Japão, por exemplo, quanto a gente estuda no Japão? Agora, por que isso? A América toda foi colonizada por europeus. Acho que isso carrega um pouco de querer contar as histórias de europeus. Carrega. É que não é simples, né, cara? Porque a gente ainda foi criado numa cultura judaico-cristã, greco-romana, europeia, é o que é. E todo mundo tem que ter espaço pra falar e contar a sua história. Não é uma questão de esquerda ou direita, é uma questão que tem que ter o debate, né? O debate ele tem que estar acontecendo. Bom, a próxima aqui é do Sidney da Silva. O Sidney comentou em 2 vídeos, eu juntei os comentários dele porque eles têm sentido, né? Foi no 1808, a vinda da família real do Brasil, e no top 8 fatos da vinda da família real do Brasil. O primeiro comentário é: Dom João morou no meu bairro, que agora é um lixo de viver. E o segundo é: eu vi que Dom João não queria voltar para Portugal. Por quê? Bom, a pergunta é boa, dado que seu bairro pelo jeito é um lixo. Ele não queria voltar porque ele perdeu o poder, né? A vida estava em crise também, né? Ele foi obrigado a voltar para Portugal. Quando ele voltou, a Revolução do Porto queria o quê? Um governo liberal e uma constituição superior ao rei, né? Que é um rei, mas com um parlamento. Um rei que responde a uma constituição maior que ele. Eu não sei exatamente se era uma monarquia parlamentarista, mas era uma monarquia constitucional. Tem uma constituição que subjugava o rei, portanto tirando o caráter absoluto do poder dele. Acho que ele tinha mais poder, essa também. A questão é que ele tinha mais poder. E eles estavam já bem estabelecidos aqui. Sim. Seguramente, se o rei tivesse continuado no seu bairro, ele ia ser um bairro bem mais da hora. Com certeza. Com certeza. A próxima pergunta é do Gustavo Souca Machado. Ele comentou no vídeo do Guerra na Síria, que a gente acabou de lançar, acho que é o último vídeo, né? O nosso último vídeo foi essa Guerra na Síria, inclusive a gente vai abrir um debate legal com o professor, não só com esse par de Gião que tem aqui, vai ter mais gente no debate. E se vocês tiverem dúvidas sobre Primavera Árabe, Guerra na Síria, conflito no Iraque, comenta, bota a hashtag Responde Visão e façam suas perguntas sobre a Síria, sobre Primavera Árabe e tal, porque a gente vai trazer um professor Ou comenta no vídeo, né? Porque a gente vai estar ouvindo também. Comenta no vídeo, comenta se você achar melhor, manda e-mail, manda um pombo correio com a sua dúvida. Ele falou o seguinte, vídeo de meio pirula de duração.
Foram 17 minutos, o Pirula costuma fazer de 10 horas. Não mais, vão fazer vídeos sobre os crimes da Guerra do Japão Imperial. Além da Turquia, outro país que se nega a admitir atrocidades que cometeu em guerra é o Japão, que até hoje nega o estupro de Nanquim e de outras atrocidades que cometeram antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Sim, o que ele tá falando é pertinente, né? Porque a Turquia, como se você for ver no vídeo da Síria, a gente menciona rapidamente que a Turquia, ao longo da Primeira Guerra Mundial, cometeu os maiores genocídios. Otomano, né? Na Primeira Guerra, a Turquia fez um genocídio gigante com os armênios. E até hoje não reconhece, isso é um problema que tem, inclusive, na comunidade internacional. Bom, o Japão ele saiu muito mais tarde do que os outros países do mundo da era medieval. Quando teve a restauração Meiji, que eles chamam, quem assistiu o Samurai X sabe exatamente do que eu tô falando. Há 140 anos, durante o período turbulento da era Tokugawa, um samurai real viveu em Kyoto. Se chamava Batosai o Retalhador. Batosai, o espadachim mais poderoso, retalhava as pessoas numa cena de carnificina e limpava o caminho para uma nova era. A Era Meiji. O Japão deixou finalmente de ser controlado por feudos, que eram os shogunatos, e passou a ser um território imperial, respondendo a um imperador. É que antes o Japão estava fechado, né, pro mundo. Ficou 200 anos sem ter nenhuma comunicação até com o mundo. os Estados Unidos chegar lá e falar que quer fazer comércio à base do canhão. Exatamente. E aí o imperador achou do caralho, porque ele basicamente já existia, não, o imperador só que ele ligava pra ele. O pessoal se sentiu humilhado, né? E falou, talvez essa humilhação fez eles quererem procurar se industrializar e melhorar o mais rápido possível, né? De um jeito ou de outro, o Japão Imperial não deixava de ser um país que estava vivendo a sua abertura naquele momento. Sim. Sempre foi um povo guerreiro, especificamente naquele período eles eram um povo muito guerreiro. E honrado também. Eles tinham uma cultura voltada para o conflito militar, para a guerra, uma guerra honrada. É o país dos samurais, né, mano? É o país dos samurais, tá ligado? O que rolou? Eles tiveram uma série de guerras nervosíssimas e extremamente violentas ao longo desse período. O estupro de Nanquim foi uma invasão à China, durou alguns meses, foi entre 1937 e 1938, e eles basicamente fizeram um genocídio lá também. Eles chegaram radicalizando, mataram muita gente na China. Além disso, teve a invasão na Coreia, a invasão da Manchúria, teve a guerra contra o Império Russo, que eles arrebentaram o Império Russo. E no futuro, o Japão Imperial também entrou junto com a Alemanha nazista, durante a Segunda Guerra Mundial. E aí foi complicado, eles sacaram Pearl Harbor e tal. E aí saíram atacando tudo que é lugar, dominando toda a parte do mar da China. Só que aí aconteceu, quando os Estados Unidos soltou Hiroshima e Nagasaki, as duas bombas, rolou algo interessante. Foi uma das maiores tragédias em termos de mortos da história. E também fez o Japão se render, o imperador Hirohito se render, foi um baque na honra e na ética guerreira. Para um país que quase não teve derrotas. O país sempre ganhava, cara. Os caras não acreditavam que o Japão tinha perdido, porque o Japão sempre ganhava. E aí, depois disso as coisas mudaram um pouco. Até hoje o Japão, na verdade, não tem exército, porque foi instalada uma base americana lá. Mudou bastante a história do Japão. Tá, o próximo é do Milionário Xavier. Detalhe, ele Stalin no avatar dele. Quem venceu o nazismo foi a União Soviética, salvou o planeta do nazismo. Não dá pra dizer que a União Soviética derrotou o nazismo sozinho, isso é uma afirmação incorreta. Até porque a União Soviética tinha ali um acordo, Stalin e Hitler. Foi mais um acordo que uma ajuda. Não, mas tinha um acordo bem de boa. Pô, o fronte oriental inteiro era a Rússia, e falou assim, galera, se não encher o saco de vocês não enchem o meu saco, e eu explodo a Europa. A Rússia só se engajou na guerra porque o Hitler, um delírio de grandeza, resolveu tentar invadir a Rússia. Depois que invadiu a Rússia, a União Soviética se juntou com a galerinha para sanduichar a Alemanha. Quem derrotou de fato a Alemanha foi a União Soviética que invadiu Berlim. Mas enquanto isso você tinha um fronte francês, os Estados Unidos pressionando e retomando os territórios dominados. A França. Você tinha a Itália tinha sido derrotada. Se juntou com os rebeldes da França, sim, com os Jadé. Exato, a galera na África do Norte e na Itália tinha sido derrotada pelos americanos quando aconteceu o Jadé, já tinha acabado, já tinha dominado o norte da África e já estavam entrando na Itália. Exatamente, já tinha derrotado Mussolini, já estavam pressionando por ali. De fato, a Inglaterra teve uma participação fundamental na vitória dos aliados. Um país que sofreu muito com os ataques, então se dedicou exclusivamente a derrubar os caras. O Stalin pedia muito que criasse um fronte ocidental, né? Porque talvez ele não aguentava mais tempo, entendeu? E tinha outra coisa também, morreu muita gente. A batalha mais sanguinária foi de Stalingrado. Tipo, a Rússia apanhou bastante. Mas foi o início, né? Foi a retomada, né? E a guerra não acabou com a queda da Alemanha. Vamos lembrar que a guerra acabou com a rendição do Hirohito depois de Hiroshima e Nagasaki.
Então você também tem a questão das bombas atômicas dos Estados Unidos finalizando a guerra na base da radicalização. Sabemos porque ele jogou a bomba pra mostrar pra Rússia que tem... Exatamente. Então o mundo não ficou bipolar por acaso. Eram duas potências muito grandes, eram vários jogadores relevantes. Então você vai falar, porra, foi a Rússia que ganhou? Não, foi todo mundo que não era pró-nazismo que ganhou. Foi a aliança do mundo, era uma guerra fucking mundial. Até os brasileiros bracinha foram juntos. A última pergunta, que eu acho que ela é muito interessante, na verdade. Esse vídeo aqui da origem da Igreja Católica, ele tem tido muita visualização, que é estranho porque ele é um vídeo antigo. Um sujeito que chama Natal de Jesus comentou: vocês não têm mais nada o que fazer, a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia não é um livro de história. Não mesmo, mas é um documento histórico. Vamos começar com a ideia de que você tem pouquíssimo relato histórico, propriamente dito, de qualquer povo antes da história ser transformada numa ciência que foi feito no processo do iluminismo. A verdade é que a história sempre foi contada, baseada em relatos épicos, versões épicas da história. Do boca a boca. Do boca a boca. Você pega a Grécia Antiga, você tinha Homero, os Aedes, a história da Grécia. Não era aquela história. Não tinha gigante, não tinha ciclope, mas a Ilíada e a Odisseia são os documentos históricos mais relevantes para entender como é que era o ethos grego, quais eram os valores, quais eram as crenças, qual era o imaginário grego. No caso do cristianismo é a mesma coisa. Você tem o Antigo Testamento, né, que é basicamente o Torá, né, que é dos judeus. É o documento de um momento remoto na história e que você não tinha outros relatos. A Bíblia, pra se entender a história, ela é extremamente relevante. É isso, né, mano? Eu acho que, pô, assim, sendo cristão ou não, sendo ateu ou não, tem que compilar vários pontos de vista pra compreender o que era aquele povo naquele momento, entendeu? E o documento histórico não é necessariamente livro de história. É uma história faz pouquíssimo tempo que existe. Documento histórico não significa fidedigno, entendeu? O que tá acontecendo. Você também não precisa acreditar em Ciclope pra entender o quanto a Ilíada é importante, ou a Odisseia é importante. Cada povo organiza seu imaginário e sua história a partir de uma mitologia. Hoje em dia só, uma sociedade secular, laica até certo ponto, moderna, com ideais modernos, iluministas, que de fato tem uma história contada de forma concreta, objetivada. Pegando aqui o gancho, a gente não pode falar de cristianismo sem falar de Roma, né? Por acaso a gente ganhamos um livro aqui de presente da editora Planeta, um livro contando a história da Roma Antiga. De fato, esse livro aqui é super bom. É isso que fala, a gente nem foi, sequer fomos pagos por isso aqui, a gente está realmente agradecendo pelo presente que nos mandaram. Tem bastante conteúdo. É um livro extremamente interessante, uma pesquisa muito legal, esse livro é um best-seller. E tem uma frase aqui que abre aí que eu acho muito interessante, que eu vou até ler aqui pra vocês, pra meio que encerrar o vídeo com uma reflexão, né? Roma Antiga é importante. Ignorar os romanos é não apenas fechar os olhos para o passado distante. Roma ainda nos ajuda a definir o modo como entendemos nosso mundo e pensamos a respeito de nós mesmos. Isso abrange da alta cultura à comédia barata. E todo mundo sabe, quem assiste revisão curte comédia barata. Bom, é isso, galera. Quer falar mais alguma coisa? Só pra vocês irem no Apoia-se, né? Se puder ajudar a gente pra conseguir manter essa estrutura. É difícil fazer esses vídeos. Você não tem noção de quem fez pra conseguir terminar o Guerra na Síria. Você não tem noção do nosso consumo de café. Até psicológico. Nossa alma sugada aqui. Então, gente, apoia-se. Também não quiser apoiar, pelo menos solta um like, só compartilha com os amigos. Se não quiser, passe a palavra pra frente. Manda pra alguém, manda pra aquele seu amigo que não entende sobre tal coisa. Ou manda pro seu professor pra ele passar em aula. Assim, a ideia é que sejamos uma grande apostila em vídeo. Tem bastante conteúdo útil pra vocês. Então vocês são muito importantes pra gente. Vocês são um grande propósito de tudo isso. Então é isso, valeu e tchau. É nóis.